Beleza, boa noite novamente. Gravação iniciada. Vamos dar início à nossa aula. Falta aí apenas alguns segundinhos. Mas essa aula aí foi é, programada, né, a pedido de vocês, para que a gente pudesse ali resolver um probleminha de agenda que aconteceu e por isso não tivemos oportunidade de realizar nossa última aula na terça-feira, ok? Mas a parte teórica ela foi gravada, disponibilizada para vocês e hoje, então, a gente vai focar apenas em tirar dúvidas, beleza? Então, com isso, aí então eu vou dar mais protagonismo para vocês nessa aula, certo? E aqueles que desejarem, quiserem mandar dúvidas, a gente vai tentar aí seguir uma certa ordem, e aí eu vou pedir que vocês ou mandem no chat, e aqueles que desejarem mandar a dúvida via áudio, eu peço que vocês apertem e levantem a mão aí, que aí eu vou abrindo a fila e dando oportunidade para vocês de que a gente possa fazer de forma ordenada, certo? O Diogo aí levantou a mão, se você quiser pode falar. Liga o Boa áudio. noite, professor, boa noite a todos. Boa noite. No caso, essa aula de hoje, ela tem registro de presença, logo que a aula de terça ela foi gravada, né? Então, não houve a marcação de presença. Eu acredito que essa seja uma dúvida de todos. Sim, eu acredito que não tenha. Até porque eu não vi o link dessa aula lá no Ava. Vocês receberam o link via mensagem do Ava ou vocês entraram pelo Ava? Como que vocês No meu, receberam o link? no meu caso, eu encontrei o link no grupo geral. Teve uma colega que compartilhou, aí a galera está entrando, mas eu não encontrei esse link. Né, então, provavelmente, então, é porque não está no Ava. Eu estou olhando aqui o Ava aqui agora, não está disponibilizado lá. Eu acredito que esse link tenha sido mandado via mensagem no Ava, certo? Então, não vai ter cobrança de presença. Isso, aí você está falando ali que não tem link de presença. Como eu falei, se não está no Ava, não vai ser cobrado a presença de vocês na aula de hoje. Pode, Professor, pode falar. Quem está falando? eu que mandei o link lá no grupo do WhatsApp, tá no Ava sim, tem a quarta aula, aí tem o vídeo, aula síncrona de conteúdo e dúvidas, unidade 4, trigonometria combinatória. O vídeo, abaixo do vídeo tem o link. Ah, sim, eu acabei de encontrar aqui. Deixa eu Isso. entrar aqui. Ah, entendo. Não está mencionando nada aqui, deixa eu conferir. Deixa eu só fazer um teste aqui, tá bom? Só um minutinho aí, que a gente já resolve essa questão. Beleza. Deixa eu ver agora esse link novo. É, nos outros links ali, que estavam dentro do app, quando vocês clicam nele, das outras aulas síncronas, tem uma mensagem ali, obrigatório registro de presença, certo? Nesse último link que foi criado, que é para essa aula de hoje, como o colega bem falou ali, tá
lá no finalzinho da unidade 4, ali depois do vídeo que foi gravado de forma assíncrona, certo? Então, lá quando você clica ali naquele link, não aparece o aviso de presença obrigatória. Então, assim, levando em consideração que a Marisa falou que também não achou o link de presença, eu acredito que não seja necessário registrar presença na aula de hoje, tá bom, pessoal? É assim, a aula de hoje foi marcada a pedido, né? Alguns alunos pediram aos seus tutores, em conversa com a coordenação, a gente viu que tinha esse horário disponível e foi realizada essa aula extra de hoje. Extra entre aspas, né? Tá ali para cobrir uma falha no calendário, tudo bem? Mas não vai ser cobrada a presença, aparentemente. Ok? Mais alguma dúvida sobre essas questões? A Andressa, deixa eu ver a fila aqui. Andressa, pode ligar seu áudio e falar. Professor, eu queria que você fizesse o primeiro exercício acho que é da funções, a unidade 3 lá que tá pra gente treinar. Porque eu fiz, e o resultado não dá o que tá lá. Tá. Só um segundinho, deixa eu ver. Só se a Divina tem. Só para saber, alguém mais tem alguma dúvida que não seja sobre a disciplina? Sobre o conteúdo? E aí a gente já parte para essas dúvidas. Deixa eu ver o chat aqui. Não. Então, beleza. Então vamos começar então a nossa aula de dúvidas. Perfeito. Mais prazo para devolver as questões. Deixa eu ver aqui como é que está a data. Deixa eu ver, só um segundinho. Dia 21, hoje é 20, né? Não, sim, isso dá para a gente conversar assim. Eu vou pedir para o pessoal colocar pelo menos aí mais alguns dias e avisar vocês, tá bom? Já que essa aula de dúvida está acontecendo hoje, tá bom? Beleza? Mas aí eu vou solicitar a secretaria, o pessoal que faz as modificações do AVO, que eles resolvam, consigam fazer essa modificação. A gente vou ver com eles até quando dá para colocar, e aí, fazendo isso, eu aviso vocês. Deixa eu ver aqui a fila. Beleza. Antes de responder a pergunta da Andressa, Divina, você quer perguntar alguma coisa do conteúdo? Conteúdo, professor, sobre a aula de terça-feira que a gente não teve, que seria a unidade 4. Tá bom, deixa eu ver então com a Crislaine aqui, rapidinho antes de a gente começar. Crislaine, sua dúvida, o que você vai perguntar também é de conteúdo? Não, professor, minha dúvida é sobre o seminário integrado. Sobre o seminário integrador? Exatamente. Aí eu não vou saber te responder, tá bom? Porque esse semestre eu estou só com ministrando disciplinas. Então, Só disciplina? Oi? Só disciplina, professor? Só disciplina, então eu não sei como é que está a situação aí, as coisas que estão sendo resolvidas no seminário integrador. A única coisa que eu posso afirmar é que a nota no seminário integrador vai ser considerada nessa disciplina, certo? Mas datas,
determinações que eles estão passando para vocês, eu não estou ciente, tá bom? E essas dúvidas a gente tiramos com quem? Então, as dúvidas do seminário integrador vai ser com o seu professor tutor, certo? Lá na página de tutoria, lá provavelmente você for pesquisar, vai aparecer quem é o professor que está responsável pelo seu polo. Tá bom, então, professor, obrigado. De nada. Beleza, então, vamos então dar início à nossa aula de dúvidas. Andressa, você pode me falar de novo qual era a unidade 3, né? Teste de conhecimento? É módulo de 3x mais 5 menor ou igual a 2. Ah, tá. Achei aqui. Então, É porque basicamente aí na resposta tá menos 2/3. menos 2/3, né? Uhum. Mas aí eu já fiz umas 10 vezes e dá x maior ou igual a menos 7/3 e x menor ou igual a menos 1. Vamos ver. Provavelmente é isso. Vamos ver. Você quase me endoidou, professor, que essa resposta sua aí que você colocou lá. Aí, sabe o que eu lembrei, professor? Que o senhor falou que a gente tem que prestar atenção na hora de colocar lá o A, B e o C, que o senhor coloca tudo parecido, e eu errei um sinal, que eu tinha feito certa resposta e estava lá. Aquilo lá é pegadinha, professor, é maldade com a gente. Não, eu já justifiquei isso aí, mas também eu falei com vocês o quê? Que em uma das aulas eu falei, não sei se você vai lembrar, que eu tomei o maior cuidado possível nas questões que valiam nota, mas infelizmente, devido ao tempo, pessoal, eu acabei algumas questões do teste de conhecimento, realmente eu não dei tanta atenção assim, realmente alguma, e talvez essa passou despercebido, tá? Mas por quê? Porque eu tinha que fazer uma escolha. Infelizmente, eu não consigo ainda fazer o Jutsu Clone das Sombras, pessoal, então não consegui. Então, estou fazendo muita coisa aí e peço desculpa, eu sei que não é desculpa, mas peço desculpas aí se foi esse o caso, mas a gente resolve aqui, certo? E nessa oportunidade que eu falei isso, eu falei assim, é até uma motivação para vocês buscarem os seus tutores, certo? O teste de conhecimento, se tiver fazendo, eu falei, né? Se tiver fazendo, fez uma, duas, estava dando o mesmo resultado e está diferente do teste de conhecimento, busca o professor tutor, que com certeza ele vai saber falar, ó, tá realmente errado, ou vem e, e como você está fazendo agora, e ver se está certo, está errado, se eu errei, o que aconteceu, tudo bem? Mas eu entendo, tudo bem? Vamos então aqui resolver essa dúvida agora, saber se eu errei, se você errou, se nós dois erramos, beleza? Então, acontece. Então, eu realmente peço desculpas se tiver errado, alguma questão dos testes de conhecimento, mas eu tive que fazer uma escolha, ou isso, ou eu ficava doido, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui nas nossas aulas, mas aí eu não tenho como dar 10 para todo mundo, né, Divina? Não é a questão como é que eu posso dizer, que está valendo nota, é só uma teste de verificação, ali não está valendo nota, né? Mas, brincadeiras à parte, está perdendo muito tempo. Não, sei. Estamos perdendo muito tempo. Vamos ver quem errou aqui. Provavelmente foi eu sou honesto. Vamos ver ali o que aconteceu, certo? Então, a ideia aqui de resolver, que a Divina pediu, achei a questão aqui, tudo isso era para achar a questão, e é para resolver essa inequação modular, ok? Rapaz, se fosse só matemática, tudo bem, mas é tanta coisa que a gente está fazendo no dia, só vocês trabalham aí de manhã, para aqueles que trabalham, né? E vêm estudar à noite, e a gente está trabalhando de manhã, trabalha até meia-noite, é tudo uma loucura, vocês sabem como funciona. Quem dera o dia tivesse em vez de 24 horas, tivesse umas 58 horas, 72 horas, que aí dá para a gente fazer mais coisa e descansar um pouquinho no meio.
Mas vamos lá, eu estou divagando de novo. Vamos resolver isso aqui e decidir o que aconteceu, beleza? Então, para resolver essa questão aqui, pessoal, basicamente, a gente tem que ir lá na terceira unidade, né, ver qual é a técnica para resolver esse tipo de questão aqui, que é uma inequação modular. Agora, eu não vou lembrar exatamente o número da equação lá, certo? Depois que a gente resolver que eu posso, vou pegar o material e falar exatamente aonde que está, e projetar aqui para vocês. Mas vamos resolver aqui primeiro, primeiro a gente decidir o que aconteceu aqui. Então, para resolver isso aqui, eu vou abrir essa inequação modular, e isso aqui vai virar essa desigualdade aqui, certo? Então, a ideia nesse tipo de questão aqui é isolar o x, certo? E nesse tipo de equação, como fizemos em exemplos eu já ia falar na sala de aula, né? Mas de certa forma é na nossa sala, na aula referente à unidade 3, a gente resolveu alguns exercícios parecidos, certo? Então, até por isso, é que eu imagino que você acertou, certo? Porque no dia que eu podia já ser meia-noite, estar dormindo, quando eu fui verificar essa questão aqui e passou despercebido. Mais provável isso ter acontecido do que você ter errado. Mas vamos lá. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso tirar esses 5 aqui do meio dessa desigualdade para isolar tentar começar o processo de isolar o x. Pois é, né? Tem que entrar no universo de Naruto aí, ou qualquer outro universo que a gente consiga fazer, né, clones aí, que a gente consiga aumentar nossa produtividade. Mas vamos lá. Então a ideia é somar menos 5, aqui, somar não, subtrair, mais preciso, subtrair menos 5 em toda a extensão dessa desigualdade aqui. E por que isso? Porque se eu faço isso em toda a desigualdade, a gente pensa numa desigualdade, eu costumo dizer, pessoal, que é uma desigualdade, e até uma igualdade, é como se fosse uma balança. Hein? Então, se você coloca uma balança que está totalmente equilibrada, se você colocar qualquer coisa, ou retirar qualquer coisa de um dos lados da balança, ela vai entrar em desequilíbrio. Então, se você vai adicionar algo de um lado da balança, você tem que colocar algo do outro lado da balança com o mesmo peso. Ou, se você vai retirar algo de um lado de uma balança, você tem que retirar a mesma quantidade do outro lado para ela continuar em equilíbrio. Então, se eu quero remover esse 5 aqui, que está positivo, eu tenho que subtrair 5 unidades. Mas para que essa desigualdade fique equilibrada, eu tenho que fazer nesse lado e nesse lado também. Ou seja, aqui vai virar, então, menos 2, menos 5, 3x mais 5 menos 5, menor ou igual a 2 menos 5. Ok? Tudo bem até aí? Alguns estudantes ficarem loucos. Eu espero que ninguém tenha ficado louco. Beleza. Então, resolvendo isso daqui, eu voltei, então, menos 7 aqui, menor ou igual a 3x, menor ou igual a menos 3. Tudo bem? E agora, o que eu posso fazer aqui? O que vocês acham? Vamos recordar aqui quem tinha perguntado mesmo? Eu. Agora passo 3 dividindo. Aí vai dar menos 1. E lá tá 2. Aí eu endoidei fazendo 157 vezes. Então, o que vai acontecer aqui? Agora, para isolar, como você falou, tem que dividir ambos os lados por 3. Certo? Então, aqui, o que vai acontecer?
No meio, 3 dividido por 3 vai dar 1, correto? Então vai ficar x menor ou igual a 3 dividido por 3 dá 1, com esse sinal negativo fica menos 1. E agora 7 dividido por 3 a gente não precisa resolver, certo? Então, ficaria nesses moldes aqui. Aí, como a desigualdade é de menor ou igual, a gente pode pegar alguns valores dentro desse intervalo aqui para ver se o que a gente encontrou aqui realmente satisfaz isso daqui. Então, por exemplo, aqui, eu poderia escolher x igual a menos 1, certo? Ou ainda x igual a menos 2, que estaria dentro desse intervalo. Eu estou pegando números inteiros aqui, certo? Não daria para pegar x igual a 0, porque x igual a 0 não está nesse intervalo, certo? O 0 estaria para direita aqui do menos 1, então não faria sentido verificar ele. Então, a ideia de pegar esses valores aqui, um desses dois, é ver se esses valores aqui, por exemplo, satisfazem a minha desigualdade. Então, eu vou fazer um rascunho aqui do lado para ver se o que acontece aqui. Então, se eu pegar x igual a menos 1, eu vou ter, então, módulo de 3 menos 1 mais 5. Isso daqui vai ser, então, módulo de menos 3 mais 5, que é módulo de 2. E isso daqui, claramente, módulo de 2 é 2, e, com certeza, módulo de 2, o 2 é menor ou igual que 2. Então, realmente aqui, esse valor, para x igual a 1, satisfaz a minha inequação modular. Vou pegar o outro também para a gente aproximar, porque esse menos 2 aqui está próximo desse valor aqui. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui módulo de 3 vezes menos 2 mais 5, isso aqui vai dar menos 6 mais 5, e isso então é módulo de menos 1, que é 1 positivo, e com certeza isso aqui é menor do que 2. Então, beleza. Então, esses dois valores aqui dentro do meu intervalo estão satisfazendo a inequação modular. Então, de fato, essa inequação aqui, essa é a resposta. Deixa eu ver como é que estava lá. Aham. Deixa eu ver exatamente. O que estaria mais próximo ali de estar correto ali teria uma alternativa, mas não tem realmente não tem nenhuma alternativa correta, certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês acompanharem aqui o que eu estou falando. Aqui. Pronto. Então, nessa questão aqui, o item que estaria mais próximo, mas ainda estaria errado, seria esse último item aqui. Mais próximo, eu digo porque até essa linha está correta, aqui estaria correto, mas está com o menos 7 e o menos 3 trocado de posição, e aqui está realmente errado. Beleza? Então, realmente, essa questão ali do teste de conhecimento não teria nenhuma resposta correta. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro, um segundinho. Pode falar, Andressa. Professor, coloca lá de novo para você ver como que uma pessoa que usa óculos... Não, você tem que parar com isso, professor. Eu faço as contas rapidinho, quando eu vou olhar lá, misericórdia, eu até erro. Olha aí como é que eu não enxergo isso não. Aí tem um menuzinho ali no meio, misericórdia. Para com isso, por favor.
Não, tudo bem. Não, tudo Como eu bem. falei com Como eu falei vocês, com pessoal, vocês, essa foi uma coisa que eu inventei para um tipo de questão que eu inventei para tentar, pelo menos, mostrar os pontos ali para aqueles que têm mais dificuldades, já que a gente não tem esse contato cara a cara, que eu não consiga ver se vocês estão realmente entendendo. Então, talvez uma forma de deixar ali uns passos de soluções, pelo menos alguma alternativa de solução que vocês possam consultar, sabe? Porque existem outras ferramentas, existem vídeos no YouTube, certo? Que resolve algum desses casos, eu quis usar as questões como um momento também para deixar frisado essas soluções para vocês, quando possível, né? Eu sei que ali pode acontecer de ter essa dificuldade ali, mas é até por isso que a gente deixa duas alternativas, duas tentativas, né? Deixa um período de tempo um pouco maior, porque se fosse no presencial, por exemplo, essas questões, aí vocês teriam só 2 horas para resolver, certo? Então, pensando nisso, a gente, entendendo que tem ali um gasto de tempo considerável para vocês olharem, aqui trocou o sinal, ali não. Então, a gente deixa essa margem para vocês, sabe? Pelo menos eu entendi assim. Mas, assim, como eu falei, é bom que vocês falem isso, porque aí eu vou modelando as próximas questões e pensando na resposta que vocês deram. Alguns alunos gostaram, né? Outros nem tanto, outros não sabem opinar, mas isso acontece. Aí, dependendo do comentário de vocês, eu vou modificando essas situações, tá bom? Mas é importante o seu comentário, tá bom, Andressa? Eu agradeço. Tem mais alguma questão? Vou passar, por enquanto, para a Cláudia, aí, dependendo se ninguém mais tiver dúvida, eu volto para a Andressa ou para mais alguém se levantar a mão, tá bom? Cláudia, professor, boa noite. Boa noite. Só para a Andressa não ficar chateada, eu estou aqui com a prova de que aconteceu a mesma coisa, tá? Aí eu escrevi, não concordo com o professor, ou tenho que estudar mais, tá, professor? Então, não, tá bom, aqui, então... Andressa, não se sinta sozinha. E olhar aí com óculos é terrível, concordo contigo. E o pior mas, que eu vamos lá. Quem sabe também não foi por isso, né? Mas não foi isso, não. Eu confesso. Depois eu mostro aqui para vocês como é que a gente, se der um tempinho, vocês são primeiro semestre, né? Só para curiosidade de vocês, eu mostrar depois como, pelo menos, a gente da matemática escreve essas questões, e aí depois, se vocês tiverem interesse, fica bacana. No finalzinho da aula, se não tiver mais dúvida, se vocês quiserem, eu mostro qual o programa que a gente usa para escrever essas questões bonitinhas assim. Mas, assim, antes de a gente passar para mais dúvidas, é interessante o que acabei de ouvir aí, é que o erro, né, motivou vocês pensarem, ou eu tenho que estudar mais, olha que coisa boa. Bom, talvez para vocês não seja tão bom assim, mas assim, para o professor ouvir que vocês entenderam que tem que estudar mais, é como se fosse achar ouro, assim, é valioso. Não, que isso, Divino, desistir não, a gente tem aí os professores tutores, certo? Próximo semestre vocês já vão ter professores temáticos, a gente está fazendo esses ajustes finais para que vocês tenham professores tutores temáticos. Não sei se a Graciele já falou com vocês, mas vai ser algo muito bom aí, que a gente vai conseguir ter uma troca de informações presenciais aí, via esse professor temático, vai atender vocês nos polos, certo? Porque, por exemplo, como eu estava discutindo hoje, eu não consigo ver a cara de vocês de dúvidas, assim, então eu falo, resolvi esse exercício aqui, eu não consigo olhar para vocês, se alguém deixou de entender, fica meio difícil. E esses professores temáticos aí, eles vão fazer essa ponte com a gente, se Deus quiser.
Mas deixa eu ver aqui, a próxima dúvida foi da Divina. Ela precisa de um exemplo de equação exponencial. Bom, deixa eu ver. Você quer que eu resolva eu invente uma agora, Divina? Ou pode ser uma aleatória assim que eu invente aqui agora, ou você pensa em alguma questão próxima do... Professor, uma aleatória mesmo. Pode ser uma aleatória? Exatamente. Eu não sei ditar o que eu quero. Mas eu quero só um exemplo mesmo de como calcula uma equação, uma solução de uma equação exponencial. Olha, bacana. tá aqui mesmo. Desculpa, professor. Não, fiquem tranquilos. Hoje a gente pode fazer bagunça aí. Não, é que a gente tá estudando em grupo e tá essa bagunça. Não, a gente tá tudo online na aula aqui. Teve alguns doutores que falaram aí que o pessoal estava procurando, estava interessados. É música para os nossos ouvidos, ouvir essas coisas. Ai. 2 pontos. 2 pontos, professora. Então, professor... Se a gente estivesse no presencial agora, eu ia falar para vocês estenderem a mão, ia pegar o pincel azul de escrever no quadro branco e fazer 2 pontos na mão de vocês. Que pena. Então, professora, a dúvida é sobre a equação exponencial mesmo, em que eu não estou conseguindo. A dúvida está bem básica mesmo, né? Para a gente não começar com algo muito difícil. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, então, uma equação bem tranquila, entre aspas, né? Vamos pegar aqui. Essa equaçãozinha. Eu estou compartilhando outra coisa. Deixa eu... O professor no EAD, pessoal. Não sei como é que não fica doido. Não sei os outros professores aí, mas tem que cuidar do chat, do microfone, das telas que está compartilhando. Eu escrevi a questão aqui e eu estava compartilhando outra coisa. Então, essa equaçãozinha exponencial aí. Vou tentar emular alguma coisa que eu gosto de fazer no presencial. É o seguinte, eu vou dar uns 2 minutinhos aí, 1 minutinho, para vocês tentarem pensar quais propriedades vocês tentariam aplicar para resolver essa questão, e aí em seguida eu resolvo, e a gente compara nossas ideias. O que vocês acham? Professor, não sei nem por onde começar. Eu fui no chutômetro nas atividades. Então vamos lá. Então, primeiro, quando a gente vai se depara com uma equação exponencial, primeiro de tudo, assim, pensar qual seria o melhor dos mundos, certo? Nesse caso aqui, seria, por exemplo, pensar se eu consigo pegar a minha equação exponencial e igualar as bases, certo? Então, Rebeca, pode falar. Até mais, Andressa. Foi um prazer. Então, nessa questão aqui, igualando as bases, eu conseguiria usar essa seguinte propriedade aqui. A elevado a x e a elevado a y, essa igualdade é verdadeira, se somente se os expoentes são iguais. Então, se eu tenho bases iguais, eu consigo fazer esse tipo de solução, igualando os expoentes, certo? Então, se eu olho para o meu exemplo aqui, o que eu preciso é pensar se eu consigo igualar as bases. Então, primeiro, será que eu consigo escrever 4 como potência de 2? E segundo, quais propriedades de potenciação eu consigo aplicar aqui para que isso aqui se torne uma única potência, certo? Então, aqui a propriedade que a gente vai aplicar é um número elevado a um expoente, que tudo isso está elevado a outro expoente, repetir a base e fazer o produto dos expoentes. Então, x vezes y, certo? Então, essa é a propriedade que a gente vai aplicar aqui. Então, nesse caso aqui, eu teria 2
elevado a x vezes x menos 1. É importante você colocar o parênteses aqui nesse caso para você poder fazer a propriedade de distribuição no futuro, multiplicar x vezes x e depois x vezes menos 1. Certo? Então, desse lado aqui, por hora, está resolvido. Depois a gente vai ver como que vamos lidar com isso. Do outro lado, é pensar, será que 4 se transforma numa potência de 2? Então, por exemplo, aqui, eu poderia pensar que eu consigo fazer a transformação de 2 como 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2. Certo? Então, desse lado aqui fica 2 elevado a 2. Ótimo, ótimo, porque aqui, então, eu tenho base 2, desse lado eu tenho base 2, então basta agora igualar os expoentes. Então, igualando os expoentes, eu teria x vezes x menos 1 igual a 2. Acabou aí? Não, porque eu quero achar os valores de x, certo? Então, eu vou desenvolver isso aqui. Como eu falei, vou distribuir esse x nessa diferença aqui. Então, isso daqui, x vezes x, vira x ao quadrado. E x vezes menos 1 é menos x. Agora, o 2 eu vou passar para o lado de cá. Então, fica menos 2 igual a 0. Opa! Isso aqui acabou de se transformar o quê? Fala aí no chat, ou quem me perguntou, fala aí no... Pode ligar o microfone. Oi. Que expressão é essa aqui? Você reconhece isso aqui? Eu acabei de circular? Oi? Não, professor. Isso daqui... Expoente? Tem um expoente, expoente 2 aqui, mas isso aqui não é uma função de grau 2, é uma função quadrática? Sim. Isso, ó, o Alexandre falou no chat. Então, se é uma função quadrática, como que eu faço para achar as raízes de uma equação quadrática? Tem um nome bem famoso. Meu Deus. É como falar que você conhece as músicas do Justin Bieber, sei lá, ou do Gustavo Lima, não sei qual que é o cantor que está fazendo sucesso atualmente. É uma forma que todo mundo conhece, eu imagino. Ou se eu olhei o material, isso, ó, o Danilo respondeu, Bhaskara. Ah, o método Bhaskara? Isso, é usar a fórmula de Bhaskara, certo? E aí a gente tem que encontrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Certo? Uhum. Então, quem é o A? O A é o número que está multiplicando o x quadrado. Quem é? O x ao quadrado? Isso. Qual é o número que está multiplicando o x quadrado ali? Ele está escondido. É o 2, não é? 1. 1? Tem um 1 multiplicando x quadrado. Por isso que eu falei que estava escondido. O Danilo respondeu certo ali. Por quê? 1 vezes x quadrado é x quadrado. X ao quadrado. Certo? Então, A é igual a 1. Quando a gente só tem a variável assim, pessoal, por exemplo, x ao cubo, qual é o número que está multiplicando x ao cubo? Sempre vai estar escondido aqui 1. Por quê? 1 vezes 2 é quanto? 1 vezes 2... 2. 2. Não. 2. 2? Ah. Quanto que é 1 vezes 10? Quanto que é 1 vezes 10? 1 vezes 10, 10. 10. Então, 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, x ao quadrado ali, ele tinha um 1zinho escondido, entendeu? Essa é a lógica, tudo bem? Tudo. Agora, aqui, o B é o número que está multiplicando o x. Qual que seria? Tem que considerar o sinal. Multiplicando x? Isso. X menos 1, né? Menos 1, exatamente. Menos 1. E agora, quem vai ser o C? Que é o número que não está multiplicando nenhuma variável. O 0. Tem que estar desse lado da igualdade aqui. Menos 2. Menos 2. Certo? Então, esse 0 que está aparecendo do outro lado aqui, ele só significa que a gente está querendo achar as raízes da função. Tudo bem? Uhum. Então, beleza. Se eu sei quem é o A, quem é o B e quem é o C, eu preciso agora lembrar qual é a fórmula de Bhaskara. Certo? E vai ser menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2 que multiplica A.
Por isso que é tão importante saber identificar o A, B e o C. Tá. Porque aí agora eu só preciso jogar na fórmula. Então, o B é menos 1, então tem que colocar parênteses ali, tá? Só para não esquecer de operar os sinais. Mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 4. O A é 1. O C é menos 2. E, então, a fórmula substituindo na fórmula de Bhaskara, a gente tem essa expressão. Agora é regrinha de sinal e multiplicação, por enquanto. Uhum. Então, vai ficar aqui menos vezes menos, mais. Então, ficou 1. Mais ou menos da fórmula, raiz. Menos 1 ao quadrado é quanto? Pergunta de 1 milhão. Menos 1 ao quadrado é... Geisner respondeu já, corretamente. Não vale colar do Geisner. 1. Wesley respondeu ali. 1. Quadrado. O que é o quadrado? Certo? Ele significa que eu estou fazendo menos 1 multiplicando por menos 1. Certo? Então, a gente faz a regrinha de sinal. Menos vezes menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Tudo bem? Uhum. Então, vou voltar para a cor azul aqui. Então, beleza, resolvido esse. Agora, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, esse menos com esse menos aqui vira mais. Olha que bonito, sem querer, deu uma raiz exata aqui. 2 vezes 1 aqui embaixo deu 2. Agora eu somo esse 8 com o dentro da raiz. Ah, pergunto para vocês. Pergunta de novo de $1 milhão. Dólares fictícios. Isso aqui eu posso fazer, pessoal? Isso é verdadeiro? Respondam sim ou não aí no chat. Não. Sim. Sim, porque sim. Eu já fazeria direto. Tomava um, mas... Verdade. Estou perguntando porque é bem importante essa pergunta aqui. A raiz da soma é a soma das raízes? Sim. Sim. O pessoal está falando no chat sim, o pessoal está falando sim aí com... Não, né? Não é verdadeiro isso aqui. Tudo bem? Isso aqui é falso. Não é? Não é verdadeiro, tá vendo? Então, olha como que já foi proveitoso essa aula. Eu já fazeria direto, já. Isso, exatamente. O certo seria fazer direto. Seria 9, né? Sobre 2 aqui. Aí, quanto que é a raiz de 9? 3. 3, exatamente. Então, eu teria 2 valores para x aqui. X seria 1 mais 3 sobre 2, ou x seria 1 menos 3 sobre 2. Aqui, 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Agora, 1 menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1. O Angel já estava pedindo misericórdia. Muito bem, Eduardo. O produto pode. O produto de 2 vezes raiz de 8, por exemplo, vamos pegar um número diferente aqui, 7. Isso aqui, se for o produto, aí pode. Seria 2 vezes 7, que é raiz de 14. Aí, sim, para produto e divisão também serviria. Agora, para soma e diferença, não. Tudo bem? Então, no final das contas, a nossa resposta é 2 e menos 1. Conjunto de solução daquela equação exponencial é 2 e menos 1. Tudo bem? Ok, professor. Deixa eu ver aqui no chat. Mais alguma dúvida? Levantem, podem levantar a mão aí. Um exemplo. Jans. Como assim? Como seria o exemplo com raiz? Se você quiser ligar o chat, pode falar, que aí a gente vai... Não, é que tem lá no teste de conhecimentos, tem um lá com raiz, né? Uhum. Da unidade 3?
Isso, da unidade 3, a questão 3. Também tem um exemplo com raiz. Mas agora que o senhor explicou esse daí, deu para ter uma base, né? Mas se quiser fazer para todos também. Mas assim, eu vendo de onde saiu tudo esse, eu consegui já pegar uma base, tá? Ah, perfeito. De inequação, mas o que? Inequação modular. Tá, deixa eu ver se eu entendi, então. Divina. E deixa eu ver quem era o nome mesmo. Ejans, essa questão que vocês estão pedindo aí com raiz, seria parecida com essa do teste de conhecimento? Essa é a dúvida? Essa da inequação exponencial mesmo. Dessa que eu pedi um exemplo com raiz, né? Um exemplo com raiz de inequação. Essa inequação exponencial. Só que, assim, desse daí eu já consegui tirar uma base com esse exemplo que você deu para a coleguinha, para a Divina. Tá. Deixa eu ver aqui um exemplo rapidinho para resolver com vocês. Mas a lógica vai seguir a mesma lógica aqui da inequação, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, vamos começar também com um exemplo bobinho aqui. Vamos pegar a inequação aqui, por exemplo. Bobinho, sim, pessoal, eu falo que não é que é bobo, mas é que a gente não é tão elaborado, não vai ter um enunciado gigante, não vão precisar de tantas ferramentas. Bobo no sentido que a gente vai focar mais nas propriedades elementares mesmo, tá bom? Não precisa falar assim, nossa, o professor falou que é bobo e eu não estou conseguindo fazer, então eu vou tentar desespero. Não, é só nesse sentido que eu não vou fazer algo muito elaborado, que eu vou sair, usar isso e aquilo, e outro, eu vou usar o menos de propriedade possível para que a gente possa entender o processo. Tá bom? Então, vou pegar aqui a seguinte inequação. 9x mais 1 maior do que 1/3. E aí, como que a gente resolveria essa inequação exponencial? O que vocês acham? De novo, o que a gente precisa fazer antes de tudo para começar é ver se eu consigo escrever essas coisas aqui como mesma base, tudo bem? Ok? Então, o que eu preciso fazer aqui? Ver se eu consigo escrever 9 como potência de 3 e 1/3 como potência de 3. O que vocês acham? Será que é possível? Bom, o 3 eu imagino que todo mundo vai saber, certo? Desculpa, o 3 não, o 9, porque 9 é 3 ao quadrado. Então, por exemplo, eu consigo reescrever esse lado da minha equação como 3 ao quadrado e isso elevado a x mais 1. Certo? Agora, repito o sinal de desigualdade. O grande questão aqui é saber se eu consigo escrever isso aqui como potência de 3. Falem aí no chat se vocês acham que é possível ou não. Sim, o pessoal está divergindo aí, mas a questão é, sim, exatamente, 3 elevado a menos 1. Certo? Por quê? Qualquer número elevado a um expoente negativo, vimos na aula da unidade 3, que isso aqui eu posso escrever como a fórmula é 1 dividido por 3, que é a base, elevado a o expoente. Certo? Então, destacar esse menos aqui. Então, eu posso tanto trabalhar com essa igualdade nesse sentido, fazer essa transformação, como eu posso transformar
usar essa igualdade para transformar uma fração desse tipo em uma potência. Ok? Então, basicamente, a gente vai usar o sentido verde aqui, pegar essa fração e transformar ela numa potência. Então, como vocês comentaram aí no chat, basta fazer aqui 3 elevado a menos 1. Então, agora, vou operar esse lado aqui usando a mesma propriedade anterior, vou ter 3 elevado a 2, que multiplica x mais 1, maior do que 3 elevado a menos 1. Certo? Então, como a base aqui ela é positiva e maior do que 1, se eu tenho a base sendo positiva e maior do que 1 elevado a uma potência e maior do que essa mesma base elevada a uma outra potência, se as bases são iguais aqui, eu posso afirmar aqui, então, que as potências também satisfazem a mesma desigualdade. Então, aqui, isso aqui eu posso, então, afirmar que 2x que multiplica x mais 1 é maior do que menos 1. Acabou aqui? Não, agora eu vou resolver essa inequação aqui. Inequação afim, porque é afim, porque vai ter grau 1. Então, isso aqui é equivalente, então, distribuir o 2 aqui, então seria 2x mais 2 maior do que menos 1. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Distribuí, multipliquei o 2 por x, depois o 2 por mais 1. Aí deu essa expressão. E agora, então, é isolar o x. Então, isolando o x aqui, eu vou passar primeiro o 2 para o outro lado, como ele é positivo, passa negativo, então esse 2x maior do que menos 1, menos 2, isso é equivalente, então, a 2x ser maior do que menos 3. Então, agora, como o 2 é positivo, esse é o passo que o pessoal geralmente esquece, que o número que está multiplicando o x aqui, se ele é positivo, e eu passo ele para o outro lado dividindo, se ele for positivo, não vai alterar a desigualdade. Se o 2 ele fosse um número negativo no lugar, aí a desigualdade ia ser invertida. Certo? Mas nesse caso o 2 é positivo, então a desigualdade permanece inalterada. Então aqui, esta seria aqui então a nossa resposta. Qualquer x maior do que menos 3 sobre 2, essa desigualdade aqui seria verdadeira. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui x igual a 0, certo? Se eu pegasse x igual a 0, eu substituir aqui, essa desigualdade teria que ser verdadeira. Então, se x é igual a 0, então vai ser 9 elevado a 0 mais 1 maior do que 1/3. Isso é equivalente a dizer que 9 é maior do que 1/3. Isso é verdade, pessoal? Sim, né? 9 é muito maior do que 1/3. Certo? Então, basicamente, essa é a nossa resposta. Então, o conjunto de solução aqui, nosso conjunto de solução seria todo x real, tal que x é maior do que menos 3 sobre 2. Ok? Tranquilo? Para quem estava com dúvida nessa parte de desigualdade, deu para pegar? Beleza. E aí, se alguém tiver mais dúvidas, pode levantar a mão aí para ligar o áudio ou mandar no chat. É que está meio difícil de acompanhar o chat aqui. Oi, professor, é possível fazer algum exemplo com log
de base diferente? Pode ser numa divisão, numa multiplicação, enfim, só para relembrar. Uhum. Não, beleza, então. Vou tentar, então, aproveitar essa dúvida, já que é com log, e usar já com equações, com inequações, por exemplo. Ou com equações, pode ser com equação, que é um pouco mais simplesinho. Vamos tentar, por exemplo, resolver essa equação aqui logarítmica. Certo? A gente já trabalha com log e com resolução de equações. 3, e com bases diferentes, né? 3x mais 1, por exemplo, igual a ln de 5 x menos 1. Certo? A gente tentar encontrar o x que satisfaz essa igualdade. E aí, o que vocês acham? Como é que a gente poderia resolver? Quais propriedades dariam para utilizar? Deixa eu ver como é que está o chat. Geraíra, depois a gente vê como é que fica, você me lembra, tá? Depois que a gente terminar esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, o que vocês acham quais propriedades ali de exponencial ou de logaritmo a gente poderia utilizar para resolver? Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, tá? Vou até trocar um pouco aqui. Vamos começar com essa equação aqui. Vamos fazer eu percebi que dá para fazer algo mais global. Certo? Resolver qual é o x que satisfaz essa igualdade aqui, sabendo que, por exemplo, o 3 aqui, eu não consigo transformar ele numa potência de 5, e nem o 5 numa potência de 3. Então, basicamente, o que a gente pode fazer quando a gente se depara com esses casos, certo? As bases não são iguais, a gente não consegue fazer essa transformação. O que eu posso fazer? Como o meu exemplo estava aqui, eu posso aplicar logaritmo dos dois lados da minha igualdade. Tudo bem? Por que isso? Porque logaritmo, pessoal, ele tem a propriedade que, se eu tenho um número elevado a um expoente, b, isso aqui, eu consigo pegar o meu expoente b e tirar ele para fora da função ln, da função logaritmo, como multiplicação. Então, eu posso reescrever isso daqui como b vezes ln de a. Certo? Então, como aqui eu tenho expoente e aqui eu tenho expoente, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 1 vezes ln de 3 igual a x menos 1 ln de 5. Beleza? E agora, para resolver isso daqui, a gente pode ali tentar isolar o valor de x. Certo? Então, vou abrir essas somas aqui, vai ficar x ln de 3 mais ln de 3. Aqui vai ficar x ln de 5 menos ln de 5. Então, vou passar o que tem x para o mesmo lado da igualdade e o que não tem x multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar x ln de 3 menos x ln de 5 igual a menos ln de 3
menos ln de 5. Certo? Aqui o que dá para fazer? Dá para colocar o x em evidência. Então, colocar x em evidência, ln de 3 menos ln de 5. Do outro lado, dá para colocar esse menos em evidência aqui também, ln de 3 mais ln de 5. Certo? E agora só basta isolar o x. Então, fica então menos ln de 3 mais ln de 5 dividido por ln de 3 menos ln de 5. E esse aqui seria o nosso resultado final. Não dá para simplificar, pessoal, não daria para simplificar, porque aqui tem mais e aqui é menos. Então, terminaria assim a nossa solução. Tudo bem? Beleza? Vocês que pediram. Brincadeira. Mas aí, ln de 3 e ln de 5 são números irracionais, a gente pararia aí se a gente não tivesse posse de uma calculadora, certo? Para ter uma aproximação do valor de x ali, certo? A gente deixaria a resposta assim. E é importante, professor, eu solicitei porque eu vi nas atividades que entrou log de base diferente, né? Uhum. Então, acho que é importante a gente também rever aqui. Para mim, já tirou 2 dúvidas que eu não lembrava, né? Uhum. E aí depois eu estudo mais para poder resolver lá os exercícios certinho, né? Isso. E, como eu falei no início da aula, hoje, essa aula de hoje vocês seriam os protagonistas. Eu sou um mero ferramenta aqui só para tentar ajudar vocês. Socorro. Não, Lucivânia, pararia o resultado aqui mesmo, certo? Porque não dá para somar ali pelas propriedades de logaritmo e não daria para fazer muita coisa ali mais não, tá bom? A resposta poderia parar ali, ou como eu falei, se você tivesse uma calculadora, por exemplo, se você calculasse ali o ln de 3, o ln de 5, aí daria para fazer algo aproximado, certo? Porque aí o ln, ln de 3 vai ser aproximadamente, né, que é um número racional, então seria aproximadamente 1,09, uma aproximação bem grosseira, e ln de 5 seria 1,6, 1,6, certo? Então, aí você poderia trabalhar com essa aproximação ali, mas aí não depende muito. Assim, para mim, e pelo que vocês perceberam nas questões, tanto de testes e de avaliação, você parando aqui, parando nesse termo aqui, você já encontraria a resposta, certo? Substituir, essa substituição aproximada aqui é só, vamos supor, fosse questão de concurso e tal, mas eles teriam que dar esses valores aqui, certo? Eles não vão deixar vocês usar uma calculadora, aí vocês teriam um valor aproximado e vocês somariam os números, certo? Josilei, tem que dar o valor, certo? Tem que dar a igualdade. Da forma que a gente resolveu lá, tem que dar a igualdade. Só que vai dar um trabalho e uma continha um pouco extensa para fazer a verificação, certo? Usando as propriedades aqui para verificar que daria igualdade, mas tem que dar. Um exemplo de expansão de binômio. Não, beleza. Então, pessoal, só para falar que a gente está encaminhando para o encerramento da nossa aula de hoje, tá? Começou a aula de dúvidas, é uma horinha, eu estou estendendo um pouco mais, porque no início a gente teve aqueles avisos e tal, mas vamos encerrar aí, porque também o professor é filho de Deus. Então, vamos encaminhando para o final, tá bom? Mas eu vou fazer aqui um exemplo para o Eduardo, e aí a gente vai vendo o encerramento da nossa aula. Basicamente, Eduardo, como que seria, qual que é a sua dúvida, assim, para pensar no exemplo, qual que é a sua dúvida com relação à expansão de binômio?
Professor, quando eu vi a questão, eu achei que era como se fosse colocar em evidência, como que fala, eu esqueci agora o nome do assunto. Tipo, x menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x menos y. Eu achei que era mais ou menos isso, só que na hora que eu vi lá, nossa, tudo confuso aquilo. Eu não consegui entender absolutamente nada. Mas você está falando da questão de teste ou questão avaliativa? Então, no teste não caiu, mas quando eu fui fazer a avaliação, eu vi uma questão lá e eu fiquei, nossa, perdidaço. De avaliação, né? Deixa eu voltar aqui e ver. Tá bom, então vamos fechar assim. Vou tentar responder a do Eduardo e da Janaína e a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que era da Janaína, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O meu pode ser um exemplo bem simples, só para eu entender mais ou menos o raciocínio ali, o resto eu me viro depois no YouTube. Bacana. É que eu preciso ver lá qual que é a questão, só para eu conseguir pensar num exemplo simples, senão eu acabo fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Para mim, aparece como a quinta questão, a última do teste avaliativo lá. Só um segundinho, que deslogou aqui, eu vou voltar lá. É da unidade 4, né? Então, isso. Só preparar aqui da atividade. Quatro. É de binômio, né? Deixa eu achar aqui qual que é. Vê se é essa que é o coeficiente do polinômio x elevado a 11, é essa? Não, é a última. É expansão de 3x menos y ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência. Tá, entendi. Não, tudo bem, então. Então, basicamente, eu já preparei aqui, eu vou responder a sua. Deixa eu só ver qual que foi a da Janaína. Janaína, você consegue me mandar de novo sua dúvida aqui, para a gente adiantar? Da unidade 2. Achei aqui. Unidade 2. Deixa eu só abrir uma outra guia aqui, que eu vou fazer tudo junto. Então, um segundo. Unidade 2. Deixa eu ver aqui. Exercício de teste, né, da unidade 2. Então, de teste. Perfeito. Qual que era a questão que você estava com dúvida? Deixa eu ver. A de inequação. Deixa eu só deixar ela pronta aqui, que aí resolvemos uma em seguida da outra. Beleza. Então, vou seguir pela ordem aqui, tá, pessoal? Vou fazer primeiro a da Janaína e em seguida eu faço a do Eduardo, ok? Para a gente manter a ordem aqui, então a gente encerra a nossa aula de hoje. Vamos lá, então a atividade é essa daqui. 3x mais 1 menor que 3x sobre 5 menos 5, certo? Verificar, só para me orienta aqui, Janaína, qual que foi a sua dúvida? O exercício, a sua resposta não bateu com as que estavam lá, ou você não conseguiu fazer?
Eu consegui fazer, mas para mim que tem 3 respostas iguais. Ah, 3 respostas iguais? Então, possivelmente essa é a certa. Mas vamos ver aqui. É que talvez eu não consegui olhar e tirar todas as repetições. Tá bom? Mas, basicamente aqui, como que a gente resolveria, né? Para a gente aproveitar. Então, a ideia é sempre isolar o x. Então, eu vou passar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem x, ou melhor, tudo que tem variável para um lado e tudo que não tem variável para o outro. Eu vou seguir a lógica, a mesma lógica que está aparecendo as opções de solução lá no AVA, para ficar igualzinho. Mas eu poderia escolher resolver de outra maneira, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui, já que vocês hoje são os protagonistas. Vocês sempre são, né? Mas hoje vocês estão participando bem, estou gostando aí da participação de vocês. Me fala, vocês querem que eu resolva do jeito que está lá ou eu posso mudar aqui a ordem de solução? O que vocês acham? Por mim, qualquer forma que o senhor realizar está ótimo. Perfeito. É Então, só vamos para lá. a gente confirmar o resultado, que eu também estou com 3 para respostas iguais, na minha opinião. Ok. Vamos ver aqui. Então, eu vou fazer diferente, eu vou passar o que tem variável para o outro lado. No final de contas, vai dar a mesma resposta, certo? Então, vou passar o 3x para o lado direito e o menos 5 para o lado esquerdo, certo? Então, vai ficar 1 mais 5 menor que 3 sobre 5x menos 3x, certo? Então, desse lado aqui deu 6 e do outro deu, vai dar, somando as frações aqui, deixa eu fazer passo a passo, seria 3, 5 menos 3x, certo? Então, isso daqui é equivalente a, somando essas frações aqui, 6 menor, ou menor igual não, menor estrito, certo? Vou somar essas frações. Somando essas frações aqui, pensando que 3 é uma fração desse tipo, e usando a propriedade de soma de frações, de subtrações de frações lá da unidade 1, certo? Isso aqui vai ser 3 menos 15 sobre 5, tudo isso que multiplica x. Certo? Então, isso aqui é equivalente a 6 menor do que menos 12 sobre 5x. Ok? Então, o 5 aqui ele é positivo, ele pode passar para o outro lado multiplicando sem atrapalhar a desigualdade, então seria 30 menor do que menos 12 x. Agora, como 12 é negativo, quando ele passar para o outro lado da desigualdade, ele vai passar e vai alterar a desigualdade. Então, vai ser 30 dividido por menos 12 maior do que x. Certo? Então, dá para simplificar as questões aqui, onde, então, a minha resposta é x menor do que 30 sobre, ou menos 30 sobre 12. Esse menos aqui vai ficar, então, o 30 eu posso fatorar ele, como que eu chego na resposta, né? Eu posso fatorar 30 é 5 vezes 6 e 12 é 2 vezes 6, por exemplo. Então, simplifica, simplifica. Isso daqui vai dar menos 5 sobre 2. Então, essa é a resposta correta, seria x menor do que menos 5 sobre 2. Ok? Ok. Beleza? Então, eu aparentemente tenho respostas repetidas ali mesmo, tá bom? Então tá ótimo, professor. Eu tinha feito exercícios, tentei várias vezes refazer e vi que não tinha outra solução. Uhum. Não, tudo bem. Tá bom, então para finalizar, vamos resolver aqui a dúvida do Eduardo, se eu não me engano. Para resolver essa dúvida, a gente tem que usar o teorema
binomial, certo? Que ele fala o seguinte: se eu tenho uma expressão assim, elevada a uma potência de uma soma, essa expressão que eu posso reescrever ela usando essa expressão. O n, vou trocar de cor aqui, começando aqui de 0, a elevado a n vezes b elevado a 0, certo? Mais n elevado a 1 aqui, n menos 1, b elevado a 1, até chegar em n sobre n aqui, a elevado a 0 e b elevado a n. Tudo bem? Onde aí a gente tem que lembrar o que significa cada um desses termos aqui. Isso daqui, sobre R, N e R aqui, é simplesmente o cálculo desses fatoriais aqui. N fatorial vezes R fatorial aqui, N menos R fatorial. Tudo bem? Então a gente calcula dessa forma. Então, por exemplo, para resolver... não, sim, eu só estou relembrando a fórmula aqui para a gente fazer um exemplo, certo? Então, por exemplo, se eu pego a expressão aqui, 2x menos y elevado a, por exemplo, uma potência 5, certo? Lá no teste de conhecimento lá, tá a potência 4, certo? Mas o que é importante na questão? É que tem um menos, certo? Como trabalhar com esse menos e como trabalhar com o valor de 2 que está multiplicando a variável aqui, certo? E também a potência. Então, isso daqui vai seguir essa regra aqui, só que da seguinte forma. Como que eu consigo olhar para essa expressão aqui? 2x mais menos y elevado a 5. Esse é o truque para usar essa fórmula aqui. Porque agora, isso daqui vai ser o meu b, e esse daqui, o 2x, vai ser o meu a. E o 5 aqui é o n. Certo? Então, eu uso essa fórmula aqui dessa forma. Deu para entender, Eduardo? Sim. Então, aí na hora que você for desenvolver isso aqui, por exemplo, vai ficar 5 e 0 aqui é 2x elevado a 5, o meu b é menos y elevado a 0. Só que qualquer coisa elevada a 0, né, é 1. Então, geralmente, a gente não escreve esse primeiro termo aqui. Aí, mais. Aí, 5, 1, vai crescer, né? Em cima sempre mantém o número aqui. Opa! Em cima sempre mantém a potência, o n ali. Em todos, percebe que a gente vai mantendo o n. Só que a gente vai crescendo aqui embaixo, de 0 até o n. E as potências aqui, elas são realizadas como? A gente começa aqui, a potência do A, que é do primeiro, que está aparecendo é o maior possível, que é o n, e do B é o menor possível, porque a soma das potências de A e B tem que dar sempre n. Essa é a lógica. Então, aqui, como que a gente faria então o próximo? Seria 2 elevado a x elevado a 5 menos 1, seria 4, e o meu b é menos y elevado a 1 agora. Perceba de novo, que aqui a soma deu 5, a soma aqui dá 5, e eu ia continuando isso daqui, né? 5, agora 2 aqui, agora 2x elevado a 5 menos 2, seria 3, e a soma aqui, para dar 5, a potência do menos y seria 2. Mais, agora 5, 3 aqui, 2x a 2 e menos y ao cubo, certo? E vou continuando isso aqui, tem mais dois termos ainda, seria 5 a quarta aqui, 2x elevado a 1,
menos y elevado a 4, e finalmente 5 aqui, 2x elevado a 0, e menos y elevado a 5. Então, montei aqui todos os termos. Deixa eu ver. Nesse caso, menos y elevado a 1 pode ser ignorado? Então, o 1 ele pode ser ignorado, você só repete, né? Então, vamos ver aqui. Aí, deixa eu pegar um com sinal aqui. Vamos pegar esse termo aqui, e só para vocês entenderem como que vai ficar. Então, seria, vou calcular um rascunho aqui para a gente, quanto que seria 5, quanto que daria esse coeficiente aqui, certo? Então, seria 5 fatorial, 1 fatorial, sobre 4 fatorial, que é 5 menos 1, certo? Então, isso daria só 5, ok? Então, esse termo aqui seria 5 vezes 2 à quarta vezes x à quarta, certo? Aí, 2 à quarta é 16. 16 vezes 5 daria 80. Então, seria 80x à quarta aqui. E o que está faltando aqui seria o y. Então, y, e como tem um sinal de menos aqui, menos 80x à quarta y. Ok? Deu para entender esse termo aqui? Agora, só para a gente calcular esse outro termo, vamos calcular esse outro termo aqui também interessante, que a gente pode calcular aqui o coeficiente 5, 2 aqui, seria então 5 fatorial, 2 fatorial, e 5 menos 2 dá 3 fatorial. Então, restaria 5 vezes 4, dividido por 2, isso aqui vai ser 10. Então, isso daqui vai se transformar o quê? 10 vezes 2 ao cubo, x ao cubo, e agora, o menos aqui vai, como tem um quadrado, ele vai sumir, certo? Porque menos y ao quadrado é menos y vezes menos y. Regrinha de sinal, menos vezes menos vira mais. Então, só vai ser y ao quadrado aqui. Então, só operar aqui, 2 ao cubo é 8, 8 vezes 10 dá 80. Então, mais 80 aqui nesse caso. Tudo bem? Então, a gente vai calculando termo por termo dessa forma, tá bom? Entendi. É que quando eu vi lá, eu pensei em produto notável. Na hora que eu vi a sequência, meu Deus do céu, até assustei. Então, realmente, daria para fazer por produto notável, seria, como você deve ter imaginado, uma conta gigantesca. Isso aqui vai dar bastante conta, vai, mas em tese é um pouquinho menor do que produtos notáveis. Porque eu fiquei imaginando, porque tem uma questão anterior que é elevado à 11ª potência. Então eu teria que desenvolver até a 11ª potência, se fosse fazer a expansão. Isso? Não, aquele lá não precisa, certo? Tem um exemplo lá no nosso material que ensina como calcular o coeficiente específico sem fazer toda a expansão. Certo? Eu lembro que está no finalzinho da unidade, e eu fiz, eu acho que esse exemplo no vídeo assíncrono, tá bom? Entendi. Depois vou dar uma olhada. Perfeito. Obrigado, professor. Eu que agradeço a participação de vocês, pessoal, foi muito bom a participação de vocês, todo mundo participou, foi muito proveitoso, espero que para vocês também. Fiquei muito feliz com a participação de vocês, com a colaboração, e claro, com a paciência aí, com esses errinhos que acabaram passando nos testes de conhecimentos. Agradeço de novo a participação e a paciência, e, claro, eu vou falar com o pessoal lá para postergar a data de entrega, tá bom? Podem ficar tranquilos, ok? Fiquem com Deus, bons estudos aí, hoje já é quinta, final de semana chegando. Bons estudos, bom descanso para aqueles que vão descansar, até mais e até as próximas disciplinas aí. Vejo vocês em breve, tá bom? Boa noite e encerramos por aqui. Tchau, tchau.